Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 15. Cântico dos Cânticos. Hoje eu queria falar sobre dois jardins de Deus. Amém? Dois jardins de Deus. Cantares de Salomão, capítulo 4, versículo 15, que diz assim: Você é uma fonte do meu jardim, corrente da água doce, ribeirão que corre dos montes Líbanos. Tradução diferente, né? A tradução minha é aquele guarde de hoje, amém? Você é a fonte do meu jardim. Eu peguei esse versículo aqui para falar sobre os dois jardins de Deus. Dois jardins de Deus. Jardim mineral, aonde Lúcifer habitava, e jardim vegetal, aonde Adão e Eva habitavam. Há muito tempo eu preguei essa palavra e hoje eu estava em casa, o Espírito Santo me impulsionou a estar falando sobre essa palavra aqui. Quando agora Deus, irmãos, antes do sol, antes da lua, antes dos animais, do homem, antes de Deus fazer o mundo, havia um céu que Deus criou os anjos, querubins, serafins, e a história fala sobre um anjo que a Bíblia diz aqui em Ezequiel 28 fala sobre esse anjo, da sua formosura, e um anjo que Deus deu um mundo para cuidar. Os historiadores falam que era um mundo mineral, aonde Lúcifer comandava e mandava. Ezequiel 28:12. Um homem mortal canta uma nação de tristeza por causa do fim do rei de Tiro. Vai te dizer que eu, o Senhor teu Deus, digo isso. Você era um exemplo de perfeição, como era sábio. Você vivia no Éden, jardim de Deus. Usava pedras preciosas de todo tipo, rubins, diamantes, topázio, brilho, ônix, jaspe, safira, esmeralda, granadas. Você tinha joias de ouros que foram feitas para você no dia em que foi criado. Eu fiz de você um anjo protetor, ou seja, querubim com asas abertas. Você brilhava e a sua conduta foi perfeita desde o dia em que foi criado, até que você começou a fazer o mal. Irmãos, a história diz que Lúcifer era um anjo lindo. A história diz que Lúcifer era o regente do coral de Deus. Era que comandava o céu, os levitas lá do céu. Quando esse ser, ele tomava conta da banda do céu, alegrava o coração de Deus. O coração de Deus jubilava quando aquele ser, aquele anjo, comandava os levitas lá no céu. Os anjos, lindas canções. E a Bíblia diz aqui em Ezequiel 28, quando ele foi criado, irmãos, foi criado perfeito, sem defeito. Você tem ideia, irmãos, que esse ser brilhava. Nele havia essas pedras que eu falei para você, esmeralda, topázio. Ele andava e o resplendor dele, a glória que havia naquele ser, transpassava para os outros seres. Só que esse anjo aqui, ele quis seguir outro caminho. Ele quis seguir o mal. Ele quis seguir o seu próprio coração. Saiu do propósito de Deus, porque Deus tinha entregado o mundo mineral para ele. Ele cuidava de outros seres, cuidava daquele mundo. Só que ele queria mais, queria sempre mais. Se você ler lá em Isaías, capítulo 14, versículo 12, a Bíblia fala sobre ele também. Ou seja, Isaías 14, versículo 12. Olha que a Bíblia diz, versículo 12. O rei da Babilônia, brilhante estrela da manhã, você caiu lá do céu. Você que dominava as nações foi derrubado no chão. Antigamente você pensava assim: subirei até o céu
e me assentarei no meu trono, acima das estrelas de Deus. Reinarei lá longe no norte, no monte aonde os deuses se reúnem. Subirei acima das nuvens mais altas e serei como Deus. O mundo que ele tinha já não era bastante. Ele queria o trono de Deus. Deus tinha dado o jardim. A Bíblia diz que ele estava no jardim de Deus, guardando. Deus deu uma ordem a ele: Lúcifer, guarda o jardim, guarda esse mundo aí, faz a minha vontade. Só que o jardim que ele estava guardando, porque a Bíblia fala aqui que ele era protetor, já não bastava, ele queria mais. E ele olhou no tua avó e falou assim: vem cá, eu tenho seres que me adoram, eu tenho seres que me obedecem, eu tenho um mundo, porque eu não sou Deus, porque eu não sei Deus. Olha aqui para mim, porque não eu sei Deus. E quando você lê Isaías 14, o versículo 12 ao 15, você vai ver, irmãos, que ele agora prepara um exército para tomar o trono de Deus. A história diz, igreja, que ele desviou a terça parte da terra. A terça parte. Ele enganando, mentindo, prometendo para os anjos que daria poder, que daria, exemplo, a Europa, outros daria a África do Sul. É uma metáfora que eu estou fazendo aqui. E ele prometeu muita coisa, pastor Daniel, para esses anjos. Aleluia. Eu quero aqui te alertar para uma coisa. Satanás tem ludibriado, enganado muita gente. Muitos irmãos que se diz crente, cristão, estão sendo enganados, deixando muita coisa acontecer na tua vida, e não tem percebido que Satanás tem penetrado para destruir, para acabar, para arrasar, acabar com a vida do ser humano. Porque, irmãos, Satanás está preocupado se você é milionário, se você é pobre, se você é mendigo. Uma coisa ele quer a sua alma. Ele luta para que você não acredite em Deus. Aleluia. Ele luta para que você desista do propósito e da razão por que você nasceu. Eu vou falar por que você nasceu. Você nasceu para adorar a Deus. Você nasceu para ser, aleluia, a coroa da perfeição. Você nasceu para louvar e bendizer o nome de Deus, porque esse direito foi tirado de Lúcifer. A partir do momento que ele se rebeliou, Deus tirou tudo dele, entregou à igreja, entregou a mim e a você. E eu quero te dizer, irmãos, mas quanto não entende, não valoriza, irmãos, o que Deus tem dado. Deus tem te dado e você não tem valorizado. As pessoas não valorizam. Ontem eu fui numa igreja, irmão, ministrar, e eu vi um pessoal morto, um pessoal, irmãos, que vão à igreja por ir, mas não vão com o propósito de adorar, de prestar atenção na palavra, porque Deus fala todo dia. É só você abrir os seus ouvidos e entender que Deus está falando com você. Lúcifer queria o mundo de Deus, ele queria o trono de Deus, e ele se preparou. Quando você lê em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, a Bíblia diz que houve uma guerra no céu. A Bíblia não diz quanto tempo durou essa guerra, mas a Bíblia diz que durou, irmãos, aleluia, houve uma guerra travada no céu. Apocalipse capítulo 12, versículo 7. Depois houve uma guerra no céu. Miguel e os anjos lutaram contra o dragão, que combateu junto com os seus anjos, mas o dragão foi vencido. Por isso ele e os seus anjos não puderam mais ficar no céu. Aleluia. O nome do dragão foi lançado, o enorme dragão foi lançado do céu, e ele é aquele que vem cobrar, chamado diabo, Satanás, que leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele foi jogado sobre a terra, e os seus anjos também foram jogados junto com ele. Então ouvi uma voz forte no céu, que dizia: agora é chegada a salvação de Deus. Agora Deus mostrou o seu poder como rei. Agora o Messias que ele escolheu mostrou a sua autoridade. Pois o acusador dos nossos irmãos, que estava diante de Deus para acusá-lo de dia e de noite, foi jogado para fora do céu. Os nossos irmãos,
os derrotaram por meio do sangue do Cordeiro e da mensagem que anunciara. Ele estava pronto para dar sua vida e morrer. Portanto, o céu, todos vocês que vivem nele, alegre-se, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desce até vocês e ele está muito furioso, porque sabe que tem somente um pouco mais de tempo para agir. Não entendi, pastor. O diabo, irmãos, foi lançado do céu à terra e ele sabe que resta pouco tempo para agir. Nós temos que despertar, nós temos que acordar. O ser humano hoje só se preocupa, irmãos, com matéria, com dinheiro, com status. Quando você olha para a televisão, a guerra de audiência. Eu estava vendo hoje na internet a Rede Globo arrependida, porque está perdendo audiência para outro. Fala assim: olha, nós não somos contra os evangélicos. A nossa guerra é contra o bispo Macedo, não é contra os evangélicos. Sabe por quê, irmão? Porque, aleluia, nós estamos em evidência. Porque Deus fez uma promessa a Abraão. Deus fez uma promessa a Abraão, que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, seria como a terra, aleluia, areia do mar. E tem que ser cumprido no nosso país. Estamos crescendo e nós não temos que parar, irmão. Nós temos que pregar, nós temos que anunciar que Jesus vem, que Ele vem, que Ele está à porta, que Jesus está aí. Hosana, 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 bendito que vem em nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Essa mensagem aqui é para você refletir, irmãos, que não está na hora de ficar aí parando no meio do caminho. Está na hora sim de você despertar, porque Deus chamou você e Deus entregou uma responsabilidade muito grande nas tuas mãos. É Deus que faz, é Deus que cura, é Deus, irmãos, que transforma. Mas basta eu e você dar lugar ao Espírito Santo, dar lugar a Deus, irmãos, porque se você dá lugar a Deus, Deus vai te usar com autoridade. Deus vai te usar, irmãos, para sarar, para curar, para transformar. Sabe que eu observo? Que muitos estão dormindo, muitos estão, irmão, prostrados diante desse mundo ali, esse mundo aí que só traz tristeza, rancor, miséria, aleluia. Mas nós temos um Deus que convocou você, chamou você pelo teu nome e te deu autoridade. Para quê, pastor? Para expulsar o demônio, para expulsar Satanás da tua casa, da tua família. Pastor, por que não está acontecendo? Porque você está longe de Deus. Quem está longe de Deus não sente a presença. Quem está longe de Deus não sente a Shekinah de Jeová. Mas se você estiver próximo de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Aleluia. Aqui me revela Deus que você está aqui, você está sem direção, você não sabe o que fazer, que decisão tomar. Você acha que você nasceu somente para trabalhar, somente para ter uma família, ou somente para ser filho? Não, Deus tem muito mais a fazer na tua vida. É, pastor, é só você, meu Senhor, estou aqui, qual é a minha missão, o que eu devo fazer? E Deus vai falar com você, e Deus vai te orientar, e Deus vai fazer a diferença na tua vida. A nossa luta é contra Satanás, é contra ele. E ele tem infiltrado nas famílias para acabar com o casamento, para levar o jovem à bebida, levar a família à miséria. João, quando escreve essa mensagem, essa revelação de Deus, João estava falando: tome cuidado, porque ele já está aí. Eu lembro lá em Lucas capítulo 10, versículo 18. Jesus disse assim: eu vi como Satanás caiu do céu como um raio. Jesus falou assim: eu vi como ele caiu do céu como um raio. O que acontece como cai o raio do céu na terra? Há o quê? Há um estrondo, impacto. Quando ele cai na guerra, irmãos, Deus não faz nada vazio. Havia um universo. E quando Satanás cai, há o quê? Uma explosão. A terra ficou como? Sem forma e vazia. Leia aí, Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Quando Satanás foi lançado do céu para a terra, ele e os seus anjos foi lançado. Aleluia. No começo Deus criou o céu e a terra era vazio, sem nenhum seres vivente. Estava coberto em um mar profundo, e a escuridão cobriu o mar.
e o Espírito de Deus se movia na face das águas. Deus começou a fazer tudo de novo. Daqui em Isaías 45:18, o Senhor criou os céus, é o único Deus, colocou no seu lugar. Ele não criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus, eu sou o Senhor, não há outro Deus. Deus não faz nada ao acaso. Deus faz tudo com um propósito. Não entendi? O seu nascimento tem um propósito. A sua chamada tem um propósito. Deus não chamou você para você ficar prostrado, parado, estatizado. Não! Tem muita coisa que Deus quer fazer na tua vida, mas para Deus fazer é necessário que você queira. Como que Deus vai fazer se você não quer? Você percebeu que sempre o culpado é os outros? O culpado é minha mulher. É minha mulher que sei o quê. Não, o culpado é o meu marido, é o meu filho. Pastor, eu gostaria muito, mas eu tenho que cuidar da minha casa. Eu tenho que limpar a minha casa e etc. E limpa aqui, limpa para lá. Oh, aleluia, eu vou varrer aqui, varrer o quintal, vai na geladeira e etc. Irmão, tem que ter tempo para isso. Tem que ter. Mas a responsabilidade que Deus nos deu, foi Deus que colocou na tua mão. Satanás queria o trono de Deus. Sabe a forma que ele achou para atingir a Deus? Tocando na criação dele. Quando você lê em Gênesis que Deus começou a criar tudo de novo, Deus começou a criar porque ele destruiu, Satanás destruiu. Deus começou a criar do zero, não tinha nada, irmão. A terra era sem forma e vazia, Ismael. E Deus começou a criar, havia escuridão. É só você ler em Gênesis. Criou o sol, a lua, as estrelas. Deus começou a dar forma. Aleluia. O mar deu seus peixes, ervas, nasça. Ele começou, irmãos, a fazer tudo de novo no seu devido lugar. E quando chegou lá em Gênesis, ou seja, Gênesis capítulo 1:26, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo fizeram reunião assim: façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Aleluia, aleluia. Ali Deus criou o homem. Deus ali deu uma identidade ao homem, criou o homem. Quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem no jardim do Éden, jardim vegetal. Aleluia, o jardim de Deus. Da mesma forma que Deus deu o jardim, aleluia, para Lúcifer cuidar, para Lúcifer proteger. Da mesma forma Deus entregou na mão do homem. Deus entregou na mão de Adão. Deus entregou na mão de Adão. E Deus disse assim: Adão, comereis livremente dos frutos. Ó, tem manga, tem pera, tem maçã, tem melancia aí, fica à vontade. Deus mandou que um homem cuidasse. Deus, Ismael, deu poder ao homem. Olha, domine sobre tudo, sobre os répteis, sobre os animais do campo. É você que manda. Deus era tão bom com Adão, que foi Adão que deu o nome aos animais, as frutas. Foi ele. Deus deixou ele comandar, porque Deus colocou no jardim do Éden para ser príncipe. Deus fez a coroa da perfeição, fez um homem perfeito, sem pecado, sem dor, irmãos. Deus fez um homem sem orgulho. Deus fez um homem, irmãos, sem avareza. Deus fez um homem, irmãos, aleluia, sem mentira. Deus criou um ser perfeito. Esse, aleluia, vai ser, aleluia, o meu amigo. Deus tinha amizade com Adão. Deus era amigo de Adão. Eu te provo na Bíblia. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 3 que Deus passeava no jardim. De tarde Deus estava com Adão tomando um cafezinho. De manhã Deus estava lá também com Adão, aleluia, conversando com Adão. Deus sempre estava com Adão. Deus nunca abandonou Adão. Aleluia. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Satanás fica colocando na tua cabeça que Deus esqueceu de você, que você não é ninguém, que você, aleluia, não vai vencer. Aleluia. Satanás começa a colocar inferioridade em você, e você acredita. Tem crente que fica dando ouvido a essas coisas, irmão. Ai, ninguém me ama, ninguém me vê, ninguém me valoriza. Ei, Deus te valoriza, Deus te ama. Deus, Ele chamou você para te honrar, não para você ser envergonhado.
Deus chamou sim você, aleluia, para você triunfar, para você vencer, aleluia. Deus colocou tudo na mão de Adão. Só quem de você, Adão, olha só que o fruto do mal, da ciência do bem e do mal não comerás, porque no dia que comer certamente morrerás. Deus queria de Adão é que ele obedecesse. O que Deus queria de Adão, que ele fosse fiel à sua palavra. Na badacana séria. Sabe o que Deus quer de mim, de você? É que você seja obediente, que você seja amigo dele. Por isso que Jesus falou em João 15, versículo 15: vós não sois escravos, mas amigo. Tudo que meu Pai me revelar, eu vou revelar a vocês. Jesus quer ser seu amigo. Jesus quer ser seu amigo. Mas quando corre da amizade de Deus, quantos traz Jesus, irmãos? Quantos traz Jesus que nega Jesus? Quantos? Eu lembro quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro estava morto. Você lembra? A Bíblia diz que Jesus chegou e falou assim: aonde colocaram ele? Vem ver. Quando Jesus chegou no sepulcro, Jesus viu o homem. E quando ele se aproximou, a Bíblia diz em João 11:35 que ele chora. Quando se aproxima do sepulcro mágico, a Bíblia diz que ele chora. Quando Jesus olha como Deus. Ele viu, aleluia, Adão. Ou seja, ele viu Lázaro. Lázaro era um símbolo do homem caído. Quando ele chegou perto do sepulcro, quando Jesus olhou, ele viu lá atrás. Porque ele estava lá quando Deus fez o homem. Ele estava lá no princípio. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz, irmãos, lá em Provérbios, capítulo 8, versículo 22 ao 31, diz ali o provérbio, o pregador do provérbio, que Jesus estava no princípio, quando fez o mar, quando fez as montanhas, ele estava lá. Jesus estava lá quando fez um homem sem pecado. E quando Jesus agora vê, aleluia, Lázaro, viu um homem podre, viu o homem ali, viu o orgulho, viu o adultério, a fornicação, viu todo tipo de pecado. Ele chora. Ele não chora porque Lázaro estava morto, não somente por isso, mas ele chora porque viu a humanidade numa destruição, numa incredulidade, longe de Deus, e ele chora. Por isso que ele gritou: sai para fora, Lázaro. Aleluia. É isso, irmãos, que eu quero que vocês entendam. Deus chamou a mim e a você para eu e você fazer a diferença, não para eu e você retroceder, não dar lugar às investidas de Satanás, mas encontra ele. Olha a tua vida, tu está aí desanimado, querendo voltar para trás, querendo voltar para aonde Jesus te tirou. Eu ando por aí, eu vejo famílias, irmãos, presas no pecado, famílias inteiras na maconha. É o pai que fuma, o filho que fuma, e a mãe dá uma tapinha também. Famílias por inteiro, irmão, na cachaça. Aleluia. Com essa família, irmão, que todo mundo bebe dentro de casa. E quando todo mundo bebe, um bate no outro, dá amor na cara do outro. É a situação que está esse povo cego. Está cego. Satanás tem levado nessas pessoas, aleluia, a destruição. Pessoas, irmãos, acham que Jesus vai demorar, mas ele não vai demorar não. E Jesus está às portas. Ei, acorda. A tua luta é contra Satanás. Luta. Como que eu posso lutar contra ele, pastor? Renunciando o pecado, renunciando tudo que esse mundo quer oferecer para você. Aleluia. Não deixe as pessoas te enganar. Não deixe as pessoas injetar em você credulidade. Você não vai conseguir. Está difícil mesmo. Para. Não tem jeito. É mentira de Satanás. Tem jeito sim. Pode orar que Deus vai transformar. Pode pedir a Ele e Ele vai fazer. O que Deus quer de mim e de você é que eu e você obedeça a Ele. É que você obedeça a Ele, que você ande com Deus. Tem que crer. Nós temos que entender, irmãos, que o poder está na mão de Deus. Deus é onisciente. Deus sabia o que Lúcifer estava planejando, mas Deus deixou até onde ir. Porque Deus é assim. Deus vai dando corda, para ver aonde é o que o cidadão vai. Aleluia. Cai aqui e Deus dá graça, levanta. Aí insiste no pecado, Deus vai deixando. Mas chega uma hora, irmãos, que Deus, Ele vai tratar. Eu conheço Deus. Eu lembro quando Davi pecou, quando Davi adulterou.
Você já leu lá em 2 Samuel capítulo 12? Deus esperou um ano que Davi reconhecesse o seu pecado. Deus esperou, mas Davi não foi. E Deus levantou o profeta Natan. Davi estava orgulhoso, Davi estava poderoso, cheio de dinheiro, não ia mais para a guerra. Estava achando que era o bambambam, estava achando que era um bom. Esqueceu que Deus tirou ele da manada, da malhada, né? Esqueceu que Deus tirou ele lá do curral das ovelhas. Esqueceu que era o rejeitado da família. Estava lá Davi, aleluia, com o nariz empinado. Aleluia, eu estou podendo. E Deus agora mandou um profeta Natan. Vai na casa de Davi. Quando o profeta Natan chegou na casa de Davi, ele contou uma metáfora, uma parábola. Falou: Davi, seguinte, havia um viajante. O viajante estava com fome. E havia um grande fazendeiro nessa cidade. E havia um pobre que só tinha uma só ovelha. Sabe o que fez esse rei? Esse rico pegou a única ovelha do pobre, matou e deu para o viajante. Davi ficou furioso, Davi ficou possesso, irmão. Que é esse? É digno de morte. Ao profeta Natan falou assim: ei, esse homem é você, tu pecaste contra Deus. A Bíblia diz que Davi, irmãos, se prostrou e pediu perdão a Deus do seu pecado, e Deus ouviu. Eu não estou entendendo, pastor. Nós temos que despertar. Desperta tu que dorme, porque Deus tem muito mais a fazer na tua vida, e Deus vai fazer se você deixar. Não culpe o governo, não culpe a crise do Brasil. Irmãos, eu tenho 34 anos, sempre foi assim. Aleluia, eu nunca morri de fome, estou aqui. Sempre o Brasil teve crise, sempre. Todo mundo quer culpar uma coisa, culpar outra. Não, ei, aleluia, nós temos que fazer a nossa parte. Porque se eu e você fizer a nossa parte, a sua casa vai ser melhor, os seus filhos vão ser melhor, a sua empresa será melhor, a sua família será melhor. Deus falou para Adão: não coma. Satanás foi lá falar com Eva. Gênesis capítulo 3. Aleluia. E começou a falar com Eva. Falou assim: vem cá, eu tenho andado aqui no jardim, eu tenho observado que você come melancia, você tem uva aí, você tem chupado uva e etc. Mas vem cá, e aquela árvore lá no meio do jardim, por que você e Adão não come? Sabe por quê? Porque nós somos obedientes. Quando Deus criou Adão, Deus ordenou que nós poderíamos comer de todos os frutos, menos aquela fruta. Mas por que você não come? Não, porque nós obedecemos a Deus. E Satanás não ficou ali. A Bíblia não diz, mas eu creio que Eva, ela não caiu a primeira vez. Satanás ficou investindo. Todo dia o diabo ia lá: Eva, coma a fruta. Não posso. Deus ordenou que não posso comer. Ismael, ficar todo dia lá. Não é assim que acontece comigo, contigo? Todo dia o inimigo vai lá colocar coisa na tua cabeça, para tirar você do foco, para tirar você da visão, para você não acreditar, para você desistir. Acontece todo dia. E o Espírito Santo está junto de você. Vai orar, vai jejuar, aleluia, mas você não dá ouvido. Mas você nem eu dá ouvido. Aleluia, você acorda de manhã, vai àquela mesa linda, né? Aquele pão francês, aleluia. Aquela margarina, uma delícia, não é verdade? Aquele café preto, e vai lá, senta e leva, come. Aleluia. Na terça-feira, Fábio, aquele café preto de novo, na quarta-feira de novo, vai lá, naquele pãozinho quentinho, aquela queijo, aleluia, é o tal do mamão, uma bananinha, uma vitamina, come, aleluia. E Paulo falou assim em Efésios 6:10, revestido de toda a armadura de Deus, para poder suportar o dia mau. Irmãos, eu estou lendo um livro do americano, que ele foi, irmãos, enviado no hospital, aonde ninguém queria ir. Sabe aquele hospital de louco, de lunático? Deus enviou ele naquele lugar. Ele observava um menino, que aquele menino se feria com suas próprias mãos, rasgava, irmãos, rasgava. Era criança que era abandonada pelos seus próprios pais, até mesmo pelo governo. Lançava lá e deixava aquelas crianças. Ele falou que tinha que limpar
as fezes. Todo dia ele viu o sofrimento daqueles meninos, o sofrimento daquelas almas, irmão, abandonadas por todos. E Deus colocou ele lá, Maico, para cuidar. Ei, vamos ver se você é crente mesmo. Ele ali começou a orar, e aquela criança se feria. Um certo dia, quando ele chegou no hospital, ele ouviu uma voz: essa caixa de demônio só sai com jejum e oração. E ele falou, irmão, no seu livro, que ele já tinha lido muito sobre jejum e oração, mas aquele dia foi diferente. E ele começou, irmãos, a orar, a jejuar, começou a pedir a Deus. E foi passando o tempo, ele pedindo. Irmão, ele ficou muitos dias sem comer, sem beber. E Deus falou assim: agora você pode comer. Ele foi comer. Certo dia, irmão, ele disse: agora você está pronto. Ele pegou aquele menino e levou no seu escritório. Chegou no escritório, irmãos, ele sentou, mandou o menino a sentar, e ele começou a pregar para o menino. O menino não entendia nada, mas ele começou a falar de Jesus. Quando ele começou a falar de Jesus, aquele menino se levantou, possesso de demônio. Ele levantou o dedo e falou assim: em nome de Jesus, caixa de demônio, sai dele agora. Irmãos, quando ele narrava lá no livro, o demônio pegou aquela criança, jogou na parede, jogou no chão, estremeceu, e aquele demônio saiu, e aquela criança foi liberta para a honra e glória do Senhor Jesus. Foi liberta. Só que está precisando, irmãos, nós queimar nossa carne, nós ter compromisso com o Senhor Jesus, porque quando a palavra diz lá em Apocalipse 12:12, Ele está aí, está tentando destruir a tua fé, minar a tua fé, acabar com a tua fé. Diz Deus: ore, busca Ele, não olhe dos lados, na banaravácia. Você está olhando dos lados, olhando para os problemas, e isso tem afetado a tua alma. Ai, como eu queria ir embora de Araçatuba. Ah, como eu queria mudar de vida. Diz o Senhor: essa guerra você tem que enfrentar. Diz o Senhor que Ele vai mudar, Ele vai transformar. Tu vai ver a glória de Deus naquele lugar. Só o que vai sair de lá é Satanás, que tem lutado para acabar com o teu casamento, acabar com a tua família. Mas diz o Senhor que hoje, se vocês crerem, vai fazer uma nova aliança na mão de Arrácia, porque Deus escolheu vocês dois para ganhar alma, para edificar, para plantar. Deus vai mudar a vida de vocês. Quem crê na vitória dele, levanta a mão e dá glória. Irmãos, estou passando uma luta muito grande espiritual, travada, aleluia. E Deus falou assim para mim: você tem que levantar de madrugada para você orar, que eu quero falar com você. E a carne falou assim para mim: não levanta não, você tem que dormir até tarde. Não tem uma comunidade que fala assim: eu odeio acordar cedo. Aquilo é demoníaco, irmão, aquilo é de Satanás. Deus falou assim: você tem que acordar cedo, eu preciso falar com você, eu tenho coisas para revelar para você. Provérbio 8, versículo 17: eu amo os que me amam, que me buscam de madrugada, esses me acharão. Ele falou assim: acorda, eu preciso falar com você. Deus, Ele quer se revelar a você. Deus, Ele quer falar com você. Você precisa de ajuda, precisa de socorro, mas você tem que se dispor, você tem que descer. Não tem como Deus fazer se você não desce. Não tem como Deus manifestar o poder dEle se você não buscar Ele. É muito fácil, eu sei que eu preciso. Você sabe que você precisa. Você sabe aonde ir, quem pode abençoar, quem pode fazer. Mas o problema é que você não vai. O problema é que nós não vamos. Aleluia! Deus colocou nós num jardim. Nós estamos no jardim de Deus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 18, versículo 20: aonde se tiver 2, 3, eu estarei com Ele. Nós estamos num jardim. Deus colocou eu e você para cuidar desse jardim. Pastor, que jardim é esse que eu e você está? É o mundo. Deus colocou esse mundo para eu e você cuidar.
para você orar para o teu prefeito, orar para o vereador. Às vezes nós ficamos nervosos com o prefeito, com o vereador que não faz nada, só rouba, é um bando de corrupto. Olha, nem todos, nem uma vírgula, né? Mas a maioria é assim, é deputado estadual, federal. Irmãos, é tanta corrupção. O governo fez tal do PAC aí, já estão desviando dinheiro, aleluia, que seria para ajudar os pobres. Irmão, nós temos que orar para o nosso país, nós temos que orar para Deus matar, fulminar, aleluia, esses cães que tem perturbado esses homens, que tem desviado o dinheiro da saúde, desviado o dinheiro, irmão, aleluia, para transformar vidas que precisam de ajuda. E Deus colocou eu e você para nós cuidar desse jardim, para nós orar, para nós pregar com uma das suas amigas perturbada, os seus amigos. Deus colocou você na escola para dar testemunho. Deus colocou você para você ser exemplo, porque se você for exemplo, as meninas da escola vão pedir oração para vocês, aleluia. Sabe o que está precisando, irmãos? É pessoas de caráter, aleluia, no trabalho, no teu bairro. Sabe por quê? Porque se você tiver, as pessoas vão ligar para você, as pessoas vão assim: olha por mim, ore por mim, eu preciso de você, eu preciso de ajuda. A minha família está assim, mas eu sei, se você orar, Deus vai transformar. Eu sei, se você orar, a minha família vai mudar. Eu sei, se você orar, Deus vai repreender aquele demônio que tem perturbado a minha família. Deus colocou eu e você para cuidar desse jardim que está, irmão, precisando, aleluia, ser podado, está precisando, irmão, ser transformado. E você e eu tem esse poder. Precisamos cuidar do jardim de Deus. Deus colocou Adão para cuidar do jardim, mas sempre a serpente estava lá no ouvido de Eva. Irmãos, não dá o ouvido a Satanás, ele fica na tua mente, porque a Bíblia diz assim em João capítulo 10, que a ovelha, ela conhece a voz do seu pastor. Eu sei, irmão, quando é Deus e não é Deus. E Satanás fica injetando isso na sua mente, muitas coisas que nem convém aqui eu falar. E tem pessoas que acreditam, tem pessoas que insistem com esse negócio. Não faz isso não, não acaba com a tua vida. Aleluia, aleluia. Satanás queria o trono de Deus. Deus colocou do céu para a terra, e ele tem lutado contra mim, contra você, para acabar comigo, contigo. Mas Deus te deu poder e te deu autoridade sobre Satanás. É isso que muito crente não entende, que Deus te deu esse poder. A tua casa, quem habita lá é Deus. Na tua empresa é Deus, aleluia. Quem habita lá é Deus, aleluia. Irmão, fiquei tão feliz esses dias. Esses dias eu fui numa empresa onde a Marilene trabalha, lá na Visual, fazer propaganda aqui. E eu observei uma coisa. Não foi as roupas que são bonitas e baratas, não. Mas eu observei uma coisa. Eu não sei se muitos observaram, mas eu observei o som daquele lugar. Eu entendi, pastor, som. Eu percebi que não tem som mudando, é só louvor. E eu estranhei, porque se vai por aí, irmãos, tem crente que tem lanchonete que põe música mudana. E eu ia no lanche que tem essas coisas. Eu cheguei pro cara, que eu sei que ele é filho de pastor. Eu falei: vem cá, rapaz, mas por que você faz isso? Não, senão os clientes não vêm. Eu falei: rapaz, você não precisa disso não. Põe aí, apacentar. Põe DVD para evangelizar o povo. Não, pastor, senão o povo não vem. Aí, sabe, eu fiquei olhando, irmão. Essas pessoas põem música mudana e mistura tudo. Não confia em Deus. Eu fui naquela empresa e vi lá louvor, só o dia inteiro louvor, irmão. Só Jeová. Falei: aleluia, tá no caminho certo. Labadacana, não vem do jardim. Não vem do jardim. Tem patrão, irmão, que deixa funcionário mandar. Tem uma irmã da igreja. Ela é uma das patrocinadoras da rádio lá, do setor da benção. Ela comprou um rádio, colocou lá na empresa. E os funcionários só colocando na rádio do Mundano, a partir de hoje, só na 100.3 e ponto final. Eu não quero que ninguém mexa. Nós temos que guardar o jardim. Você que é empresário, você que tem empresa, não passa a música mundana não. Quem manda lá é você. Põe música de Jeová. Aleluia. Um certo dia lá em São Paulo, irmão, trabalhando na Pelicano, e eu evangelizando o gerente, irmão, falando de Jesus para ele.
Aí ele começou a colocar louvor, entrou um homem lá endemoniado, ele saiu perturbado lá. Que louvor é esse, rapaz? Eu estou perturbado. Aí eu fui falar para ele, ele foi lá e tirou o louvor, com medo de perder cliente. Eu falei, você vai ficar mais endemoniado que ele, rapaz. Aleluia. O homem saiu perturbado, irmão, só ouvindo louvor, ficou nervoso. O gerente foi na pilha lá. Aleluia, você vai ficar mais endemoniado que ele. Deixa tocar o louvor, rapaz, é Deus. Nós temos que aprender a cuidar do jardim de Deus. Porque se você cuidar das coisas de Deus, Deus vai cuidar de você. Viu, varão? Cuida das coisas de Deus, que Deus vai abençoar a tua empresa. Ei, o barco não vai afundar não. Aquilo vai levantar, você não tem ideia. Agora precisa você tomar posição hoje. Toma posição, varão. E tu vais ver que a glória da segunda casa será maior que a primeira. Quem está falando é Jeová. Se tu crer, Deus vai mudar a situação daquele lugar. E você vai ver com os teus olhos. E você vai bendizer o nome do Senhor. É Deus que faz. Todo dia o pastor Daniel falou assim, pastor, com uma prova, não entra uma alma naquele lugar. O Daniel, vamos orar. O Daniel mexe com carroceria. Aleluia, e não entrava uma alma. Daniel duro, aleluia. Orou e Deus escancarou lá a empresa. Está lá, irmão, trabalhando. Vai até trabalhar amanhã. Daniel trabalha de sábado. Meu Deus, é um milagre, viu? Não trabalha, vai ter que trabalhar para dar conta do trabalho. É Deus! É Deus! É Deus que faz. As pessoas preferem ficar em casa vendo novela do que vir para a igreja. Preferem ficar lá, irmãos, lá diante de Satanás do que vir à igreja. Se limita, fica lá. Eu conheço um casal, irmão, que está lá há 10 anos. É a mesma coisa, uma miséria total. Eu estava falando, está assim porque não quer mudar de vida. Aleluia. Não venda o jardim de Deus. Deus não deu o jardim para você cuidar, não para você vender, mas para você cuidar do jardim. Aleluia. Cuidar do jardim. Valorize. Valorize, irmãos. Valorize. Quer que Deus mude a vida de vocês? Ore. Quer que Deus mude a família de vocês? Ore. Tenha compromisso com Deus. E você vai ver o que Deus vai fazer na família de vocês. Larga a meninice. Se dedique ao Senhor. E você vai ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. Muito tempo atrás eu vi Deus usar um menino de 5 anos de idade, lá no São Vicente. 5 anos. Era baseado com o Espírito Santo, pregava e era profeta. Eu nunca vi um negócio daquele. 5 anos, irmão. Vai pregar com autoridade, irmãos. Ele que sustentava a mãe. O pai morreu. O pai era pastor. E Deus, ele chegava para o pastor e disse assim, pastor, será que Deus me batiza com o Espírito Santo? E o pastor falou assim, você quer ser batizado? Quero, pastor. 5 anos, irmão. Naquele dia o pastor estendeu a mão e orou. Foi, Deus, manda fogo nele agora. E ele deu uma rachada de língua, mano. Com 5 anos, batizado com o Espírito Santo. Pregador do evangelho, irmão. Ele saía de Santos e ia para São Paulo direto pregar. Aleluia. Um certo dia ele estava ministrando. Ele olhou assim por ver e falou assim, você crê? Tira esse óculos. Nunca mais você vai usar óculos para a glória de Deus. Deus curou aquele homem naquela noite. Aleluia. É isso que Deus busca. Busca você. Deus quer encher você. Deus, Ele quer ter compromisso com você, meu irmão. Não se preocupe com as outras coisas, porque Deus vai fazer. Vamos orar. Eterno Deus, Pai, obrigado por essa poderosa palavra. Pai, eu creio, Senhor, que os seus filhos não vão vender o jardim. Pai, obrigado, Senhor, por ter falado comigo ontem, hoje. Precisamos orar. Precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos despertar na Tua presença. Precisamos do Senhor Jesus Cristo ter um compromisso real contigo. Precisamos, Deus, aleluia, descer cada vez mais, porque o mal está aí e nós precisamos de socorro, precisamos de ajuda. Deus, eu quero abençoar o Teu povo com toda a sorte de bênção. Deus, cura a alma, transforma em um nome de Jesus.